tudo bem com vocês? Hoje eu vim em um outro horário, eu vim em um horário surpresa, para pegar todo mundo de surpresa, porque vindo só final de semana tá muito corrido, né? Aí eu fiz final de semana passada e fica muito tumultuado. Então eu resolvi fazer hoje, falar sobre o nosso livro da semana. O livro da semana, gente, vou desligar esse som aqui. É um piano. Oi, Shirley, boa noite, lindona. Tudo bem com você? Olha o horário que eu cheguei, você viu? Vou falar do livro O Destravar da Inteligência Emocional, de Pablo Marçal. É o nosso livro dessa semana. Aconteceu alguns imprevistos e eu embolei toda a minha semana no atraso, sabe? Por isso que eu tive que vir em outro horário e vai ser hoje, porque me parece que amanhã também eu vou mudar a minha rotina e daí a gente. Oi, Joelson, boa noite, tudo bem por aí? Então daí eu tive que pegar esse horário agora, contando, levando em consideração que fica gravada, e daí eu faço porque eu deixo, né? Vocês podem assistir depois e também pode interagir agora. Quem for chegando, boa noite, Cleia. Nós terminamos de sair de um encontro do nosso grupo, né? A Jornada PRI, Mulheres Empreendedoras, Mulheres do Reino, e que vivem uma vida embasada em ensinamentos cristãos. Gente, é uma frequência muito boa de fé e assim, motivação, né? Porque a gente está sendo ativado sempre junto com essas pessoas. A gente se encontra uma vez na semana, agora estamos encontrando 2 vezes, uma vez presencial no QGR e agora a gente está se encontrando às quintas-feiras nessa nossa live. Mas é muito produtivo o conteúdo, porque a gente transborda o que a gente já fez e planeja o que vai fazer na próxima semana. Então, assim, é muito bacana esse trabalho da doutora Priscila, que ela faz orientando a gente, né? É muito bom. E é tudo pessoas daqui de Cuiabá mesmo. Então, hoje falando sobre inteligência emocional. O que vem a ser inteligência emocional? Ele tem referência com a nossa capacidade de pensar, né, de se comportar diante das situações, não só situações ruins, mas assim, gerenciar as nossas emoções boas, emoções ruins, de todos os tipos de emoções, a gente conseguir ter o domínio. Isso é inteligência emocional, porque na grande maioria das pessoas não tem esse domínio. A gente fala assim, são pessoas explosivas, a gente usa várias palavras até desagradáveis, mas é porque as pessoas não têm a capacidade de controlar suas emoções. Então a inteligência emocional, ela vem para nos ajudar, para nos colocar um foco e para nos guiar. Tanto faz na nossa vida pessoal, quanto lá no trabalho, no relacionamento, aqui com os filhos, com os amigos. Então, assim, essa inteligência emocional, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Quando a gente destrava, a gente prospera mais rápido. Então, qual que é o nosso objetivo? É prosperar. Ser do reino, sermos generais do reino e prosperar na nossa vida. Então, essa é a intenção. E essa semana a gente está trabalhando com a semana da inteligência emocional. E por isso ele colocou esse livro que é o Destravar da Inteligência Emocional. Ele nos fala sobre compartilhar emoções, sobre construir relacionamento saudável, habilidade de lidar com as emoções nossa e quanto das pessoas que nos rodeiam também. Então, isso é capacidade de resolver conflitos e se comunicar também, porque nós temos a comunicação, né? Verbal, não verbal, tá, mas esse é assunto para outro vídeo, para outra live. Então, é importante desenvolver a inteligência emocional por causa do nosso crescimento pessoal, emocional e na hora da tomada de decisões. Quando a gente vai fazer cursos de liderança direcionado ao mundo corporativo, fala-se muito em tomada de decisão. Você precisa ser rápido na tomada de decisão. Mas não é só você ser rápido, você tem que ser rápido e sábio para fazer a
a decisão certa. Não adianta você ser rápido e tomar uma decisão que não vai, né? Então isso aí faz parte da inteligência emocional, que a gente desenvolve, vai desenvolvendo as habilidades. No prefácio do livro, ele nos fala assuntos sobre autoconfiança, benefício do caos, domínio próprio, empatia, frustrações, como gerenciar a nossa vida, né? E, o mundo hipnótico também, como interpretar os sentimentos, as emoções, os julgamentos, aquele efeito kamikaze que a gente está sempre para cima, para baixo, os níveis de ressentimento, o ódio em suas faces, os QIs, os personagens, treinamento, sequestro emocional, tudo isso são temas abordados. E o interessante desses livros, porque assim, ele aborda o tema, mostra um problema, ensina como resolver aquele problema e depois ele te dá as tarefas. Ou seja, você fez na teoria, né, teoricamente, e a tarefa é na prática. Você vai fazer aquela lição, né, aquele capítulo, e no final você responde as questões, mas como que é responder? Você vai fazer, praticar e responder como que ficou, qual que foi o seu resultado. Então são livros assim que não nos abandonam, não é só você ler e deixa pra lá. Não, vamos ler e vamos executar. Então é muito bacana esse livro. Eu gostei muito desse livro do Pablo. Acho que aqui no Projeto Piorando foi o primeiro livro dele que eu li. Os outros que eu li, eu comprei, né? Ou eu comprei pela plataforma, ou eu consegui o PDF que alguém me passou. Mas aqui como a tarefa da semana, é a primeira vez que eu coloco o livro do Paulo. Ô, Fabiane, o nome do livro é O Destravar da Inteligência Emocional. Ele é um livro de, acho que quase 200 páginas por aí, mas ele é muito, abre muito a mente, pelo menos minha, porque eu sou um pouco tapada. Até conversando com as pessoas, claro que a gente está ressignificando, a gente está no projeto, é para ressignificar, mas cada coisa que acontece, a gente começa a pensar, por que eu me enxerguei? Então, ele é muito esclarecedor. E ele mostra as atitudes que a gente vai tomar para ressignificar todos esses problemas aí de autoconfiança, imagem, essas coisas. E que é muito importante para nossa vida, porque quando a gente não consegue tomar decisão, a gente não sai do lugar. Ele fala assim, você sabia que mais de 85% das preocupações que tomam conta da nossa mente nunca irão acontecer? Então é isso. A gente se preocupa com coisas que, se a gente deixasse de se preocupar, a gente viveria melhor, curtiria a vida e aproveitar. E realmente aquilo, ele tá só na cabeça da gente. Aquilo não aconteceu e não vai acontecer. Gente, 85% é muito, né? Como se beneficiar do caos. Porque assim, todo caos, uma galera cresce. Em outras palavras, a gente fala crise, né? A crise tá feia. Mas vocês podem ver que toda crise, uns cai e o outro sobe. Porque quem tem inteligência emocional, ele vai crescer na crise. Ele sabe gerenciar, ele não vai procrastinar durante o caos e ele vai crescer. Por quê? Porque ele sabe trabalhar. Tá? O estresse também não pode paralisar. Quem tem inteligência emocional não fica estressado, angustiado, porque quando vem os problemas, o que acontece com a gente? Estresse, angústia, procrastinação, frustração. Então, a gente tem que aprender a respirar fundo, retomar a consciência e agir da melhor forma, porque cada problema tem uma solução, uma forma de ser resolvido. Então, ele fala muito em energia. Eles têm as siglas, mas o que eu tô falando do livro, ele ensina a gente a captar a energia, porque com a inteligência emocional você percebe a energia que está ali no local ou na pessoa, então você vai converter ela em alguma coisa, né? Converter, internalizar e gerar ela para fazer algo. E quando você canaliza, você transforma ela em uma ação. Então captar, converter e canalizar as energias ao nosso favor. Isso faz parte de quem já tem a inteligência, quem já adquiriu, quem já aprendeu a utilizar a inteligência emocional. Sentimentos e domínio próprio. Você tem maior satisfação em dominar os outros do que dominar a si mesmo. De acordo com estudos, em vez de nós dominar o nosso eu, a gente quer dominar outras pessoas.
Então, assim, deixa eles. É quando ele usa muito aquilo assim, vai cuidar da sua vida. Às vezes, quem não conhece acha que ou você tá maltratando a pessoa, né? Poxa, vai cuidar da sua vida. Mas não é isso. É cuida da sua vida e deixa os outros. Porque enquanto a gente tá preocupado com os outros, a nossa vida está passando, nossos problemas estão deixando de ser resolvidos. Então, o que importa para nós é o nosso crescimento. E quando eu cuido da vida do outro, o meu crescimento parou. O autocontrole, ele é a condição de reconhecer, gerenciar as emoções e permanecer em paz. Tá? Em alguns casos, a frieza é uma armadura poderosíssima. Ela cria uma separação entre o eu e o outro, mas também temos que pegar essa ação e canalizar onde ela é necessária. Para quê? Para não nos juntar com pessoas que nos levam para trás, com pessoas de energia negativa. Não podemos usar com todos também. É cada coisa em seu lugar. A frustração, ela faz parte do caminho de quem quer crescer, de quem busca evoluir. Porque muitas vezes tudo que a gente quer fazer, as pessoas em volta não estão com a mesma energia, não tem a mesma visão, e a primeira coisa que começa a falar, não vai dar certo, não vai dar certo, não, se fosse você eu não fazia. Então o que acontece? A gente se frustra, e às vezes eles realmente atrapalham porque acham que a gente está errado. Então acaba frustrando a gente e interrompe nosso crescimento. Com incerteza, né? Quando ele fala, não é pessoas que estão onde a gente quer entrar, onde a gente quer chegar. Boa noite, doutor Emílio, muito bem-vindo, Ivando também, uma satisfação ter vocês aqui. Se quiser chamar para falar alguma coisa, participar, fica à vontade, tá? Então, de volta, gerencie sua vida. Deixar de conectar com a realidade e com o agora é a maior desculpa que a gente tem para continuar vivendo uma vida inútil. Porque às vezes eu estou vivendo minha vida aqui com os meus problemas, mas eu estou pensando lá no passado ou preocupada com o futuro, que eu não sei se vai acontecer, se não vai, é onde faz parte daquele 85% das nossas preocupações. Então, temos que viver agora para termos uma vida útil para nós, que a nossa vida importa para nós. E quando nós temos uma vida próspera, a gente ajuda outras pessoas porque elas vê e quer seguir o mesmo caminho que nós. Também ele fala pra gente que 98% da população vive completamente alienada e dominada por 2% dos pensantes que comandam a Terra. Esse tema ele é bem complexo também, porque preocupado exatamente, culpado com coisa que nem vai acontecer. Coisas simples que a gente tem que prestar atenção e às vezes modificar só para ter uma visão diferente do caminho. O caminho para casa, hoje você vai por uma rua, amanhã você pode passar por outra, observando o ambiente, observando tudo que tem à sua volta. Porque quando você faz sempre o mesmo caminho, olhando o mesmo lugar, você está alienado, você esquece tudo à sua volta. Então, às vezes, até mesmo os animais que passam na rua, a forma que hoje está ventando, o movimento das folhas das árvores, eles podem nos trazer alegria. E traz. Nós temos visão daquilo. Muito se fala no projeto em códigos. Códigos é a mensagem subliminar do que a gente recebeu, do que a gente entendeu. Toda semana a gente lê um livro e assiste um filme e tem que pegar os códigos. O que é os códigos? É isso aí. O que você sente quando você está vendo o que está ocorrendo? Então, eu vou passando pela rua, eu olho o movimento dos animais, eu olho como que as árvores se movimentam com aquele vento. Dali, eu ligo o pensamento na natureza, eu consigo pegar alguns códigos. Ou seja, são mensagens subliminares que a gente consegue. Então, precisamos ter uma vida interessante e ligados no agora, no que realmente acontece com a gente. A gente pode ser plenamente feliz quando a gente domina as nossas emoções. Nós temos que viver através da intencionalidade, ou seja, sermos intencionais, fazer o que realmente queremos, tá? Utilizando-se dessa ferramenta poderosíssima chamada inteligência emocional. Quando a gente consegue identificar e governar as emoções, a gente é capaz de mover as decisões para onde quiser. O segredo, exatamente, Fabi, o segredo está na contemplação. Interpretar, nós temos que interpretar as nossas emoções. Sentir, expressar, atuar, são emoções. Tá? Então a gente precisa interpretar essas emoções. A raiva, medo, tristeza,
alegria, afeto, também são emoções. Julgamentos. Nós temos que aprender que a nossa vida é nossa. Tipo, a sua vida é sua e de mais ninguém. Então, deixa que cada um cuide da sua e você cuide da sua vida. O livro, ele fala muito isso, porque é o quê? É praticamente, é o centro da inteligência emocional, cuidar da sua vida. Então, nós precisamos destravar isso. A gente tem que empenhar em plantar boas sementes. Para quê? No cultivo da nossa própria felicidade. Outra coisa muito importante é a gente aprender a fazer perguntas. Se questione e aprenda a falar com você mesmo sem ter que dizer uma só palavra. Porque nós temos muitas janelas bloqueadoras. Janelas fixas, que é toque, ansiedade. Ele se dá o nome de janelas. Por quê? Porque elas ficam ali numa zona do cérebro, ela fica numa zona de conflito do cérebro e fica nos bloqueando. Então, nós temos que aprender a identificar essas janelas e trabalhar a nossa inteligência emocional para quê? Para bloquear aquilo antes que aquilo bloqueie a gente. Exatamente, doutor, testar. Nós temos que fazer esses testes incessantemente. Tem que colocar nosso cérebro para trabalhar. O cérebro, ele nos bloqueia também nas emoções de medo. Às vezes as pessoas sentem muito medo, muita vergonha. Isso é os bloqueios do cérebro. Então, a percepção que a gente tem da gente, ele não pode representar a verdadeira autoimagem. Porque se ela for representar por essa percepção, tem que ver como que os outros reagem, a gente vai ficar dependendo deles. A nossa autoimagem, nós temos que formar ela de acordo com a nossa inteligência emocional. Tem aquelas pessoas acorrentadas, né? São pessoas presas, que são incapazes de fazer nada, elas simplesmente seguem comando. Elas não têm criatividade, muitas vezes elas não têm criatividade. Existe uma explicação para isso? Existem bloqueios, são os bloqueios que fazem as pessoas serem assim. Então elas não conseguem ter liberdade, elas não conseguem ter uma verdadeira felicidade, porque são bloqueadas. Então, tudo isso, quando você destrava, domina a inteligência emocional, ela te mostra onde está o bloqueio e como tratar esse bloqueio. Gente, é sensacional. Eu li esse livro e eu fiquei apaixonada. Acho que eu vou ter que ler umas 3 vezes de novo, porque, assim, é muita informação e a gente acaba no desespero, assim, quero ler logo, quero ler, quero saber o que é isso, quero saber o que é aquilo. E a gente vai, sabe, lendo e fala, gente, mas era isso. Então, assim, o que acontece? O Pablo, ele solta muito conteúdo, ele entrega tudo. Ele não segura nada. Então, assim, ele fala um pouco lá e entrega nesses livros aí pra gente. Então, assim, ele esclarece bem pra gente. Então, eu falo pra vocês, se vocês tiverem a oportunidade, leia esse livro, O Destravar da Inteligência Emocional. Ele ensina como a gente não ser um alienado. E o que a gente precisa fazer? Outra coisa que nos bloqueia muito é o ódio, o sentimento de ódio. O que nós precisamos fazer para impedir que o ódio encontre morada na nossa mente? Porque muitas vezes a gente não entende que é o ódio que está prosperando ali e que está fazendo a gente ter certo comportamento. Mas na verdade precisamos o quê? Abrir a mente para o conhecimento. Quando você entende que é o ódio, chega pra lá, não podemos deixar que ele vai nos dominar. Ele tem uma frase aqui que ele fala assim: a sua autoralidade está carregada de identidade e propósito. Então assuma seu verdadeiro papel e seja o que você nasceu para ser. Então ele ensina pra gente descobrir nossa identidade e propósito e assumir a nossa autoralidade. Gente, não tem coisa melhor. Aí quando alguém falar pra você, vai cuidar da sua vida, você já tá entendendo. Cuide da sua vida e deixe que os outros cuidem da deles. Isso aí, Fabi. Por isso é importante lavar o coração todos os dias. Gente, isso é um código maravilhoso, excepcional. Só quem tá caminhando junto é que sabe como funciona na nossa vida. Cada encontro ainda, antes de dormir ainda, Fabi. Então tá, gente, eu vou parar por aqui porque o meu estudo é pouco, mas assim, é isso que eu tenho para falar para vocês do livro, o Destravar da Inteligência Emocional, de Pablo Marçal. Mas, gente, leiam. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Chama aí que eu
que a gente comenta, a gente pode conversar sobre o livro, sobre qualquer assunto. Eu tô vendo que tem uma galera legal aqui e que sabe, né, explicar bem pra gente, né, doutor Emílio, Fabi, Cleia, a gente tava conversando sobre jejum. Hoje nós falamos muito sobre o jejum, que o jejum também ajuda muito a gente na parte do emocional, do chegar perto de Deus e vai liberando todas as áreas da nossa vida. Tá bom, então por hoje eu vou ficando por aqui. Galera do TTT, tamo junto, tocar o terror na terra. Tá bom, gente, então tá. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra, provavelmente sábado eu volto para falar da mentoria da semana, que eu não falei, né, tá atrasada, mas eu volto sábado com essa matéria e eu ainda tenho o filme para assistir, porque essa semana eu me atrasei toda. Mas falo para vocês, clica no link, adquire o meu e-book Relatos, que é o meu material de trabalho, tá bom? E adquirindo esse e-book, vocês vão estar me ajudando bastante. Muito obrigada, Shirley, Cléia, doutor Emílio, Fabi, vocês que estão aí me assistindo. Muito obrigada mesmo, de coração. Adorei, amei você estar aqui comigo. E até mais. Boa noite, beijos para vocês.